Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui mais uma vez nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar sobre um assunto que vocês vão gostar muito. Afinal, vocês gostam sempre dos assuntos do Jorge, né? E aqui é sempre, a gente se diverte, mas hoje nós pretendemos trazer um assunto que é meio complexo aqui, né? Digamos assim. Meio complexo porque para mim e para muita gente ainda nós não temos evidências, digamos assim. A gente acredita, a gente quer acreditar, a gente já leu a respeito, tem muito testemunho fidedigno, outros não, sobre mundos subterrâneos, que foi um dos nossos primeiros programas, acho que foi o segundo ou terceiro que a gente fez, foi Revelações sobre o Passado e Futuro da Humanidade, Segredos Velados, e terceiro programa que eu acho que nós fizemos, 2005 ainda, foi os mundos subterrâneos. Eu tô sorrindo porque, lógico que eu não me lembro, né? Claro que você não lembra, né? Então tá. Faz são 250 programas atrás, então 12 anos, o que é isso? Haja paciência. Não, isso aí, não, aqui eu me divirto como você aqui. Então, e antes de a gente começar, então, eu vou falar já sobre o tema, mas vou te dar boa noite primeiro, como é que você tá? Tudo bem? Tá, tudo ótimo, 100%. Tudo beleza? Tudo sempre tá bem. E o que você acha do assunto que nós vamos falar hoje? O tema que ele ri, né? Porque quando ele chegou aqui, eu falei o tema, ele falou, falei, tudo bem. Assim, não tem 5 minutos que ele falou qual que é o assunto. Então, o assunto é interatividade. Olha que nome bonito. Interatividade entre superfície e mundos subterrâneos. Tema fácil. Né? Tema fácil. O que é? A gente vive falando aqui de Shambhala, de Agartha, disso e daquilo, do mundo subterrâneo e a superfície. Então, como é que é? Eu fiquei curioso no programa anterior, a intuição veio no programa anterior que eu fiz com o Jorge. Falei, uai, como é que será que é o astral do mundo subterrâneo? Tem astral no mundo subterrâneo? Ou o astral é a mesma coisa? Né? Como é que é essa energia? Como é que é aquela profecia do Rei do Mundo, quando ele fala que um dia ia acontecer tudo aquilo, que até agora, ainda bem que não aconteceu nada, mas como é que é isso, essa interatividade? Então virar um povo até então desconhecido. Então. Mas até essa aí é a parte boa. Quando o povo vem, é a parte boa. Não, em seguida que é complexo. Né? Então aí é complexo. Então eu quero saber hoje, vamos passar para as pessoas, por isso que eu falei aqui no começo do programa, que é um tema complexo, porque nós vamos falar sobre... Eu nunca... Que eu me lembre, eu nunca fui lá. Nem Agartha, nem Shambhala, não sei nada. Pode ser que eu tenha ido, não tenho consciência nenhuma. Agora, nós vivemos falando aqui. Então tá aqui o nosso especialista, quem sabe uns dizem que ele veio de lá de baixo, né? Como é que tá lá embaixo? Você vai dizer hoje? Vai contar tudo hoje. Sem comentário, né? Deixa eu me chamar de especialista e falar que vem lá de baixo. Eu não falei especialista. Eu falei, falou. Falei? Uhum. Então eu retiro, tá bom. Mas ele domina o assunto. Eu sou discípulo, né, de JHS. Então você domina o assunto. Né? Então nós vamos falar hoje sobre... E não domina o assunto, né, Grego? Não. Mas aqui nós vamos... tem que deixar claro. Você disse aqui, eu vou só te recordar. Você disse aqui que quando a gente fala de um assunto, esse assunto se apresenta e a gente interage com ele. Então nós estamos falando hoje sobre Agartha, então imediatamente, segundo palavras suas, nós estamos conectados com lá, certo? Certo. Em assim sendo, pela minha lógica terrena, quarto sistema, sei lá o quê, a partir do momento que eu estou conectado com algum lugar, eu tenho acesso àquele lugar. Certo também. Certo também? E eu tendo acesso àquele lugar, eu trago aqui, então eu fico sabendo como é que é lá. É só descrever. É só descrever, então é simples. E é isso que eu vou fazer com o meu querido amigo e irmão aqui, Jorge Antônio Ouro. Jorge, vamos recordar aqui. Agartha, na verdade vou satisfazer as minhas curiosidades, as minhas dúvidas. Agartha, ela surgiu, vamos falar de Agartha, não vamos falar de Shambhala, eu não quero complicar no começo não. Agartha, ela surgiu por ocasião do afundamento da Atlântida, ou não? Ou ela já existia antes? Como é que é isso? Ou ela existia na superfície e depois foi lá para baixo? Como é que é essa questão? Vamos recordar essa questão. Pergunta fácil, hein? Super. Então é assim, ó.
Quando a gente se refere à nação, a um país, né, a gente sempre pensa numa região física, num tipo físico. Com certeza. E geralmente um único idioma. Então essas três coisas formam o que hoje se tem por conceito de nação, né? Mas daí tem um complemento a esse conceito de nação, que é a similaridade de karma. Então o que une uma nação são aqueles que têm um karma semelhante. Esses conceitos daí de localização, de similaridade, de idioma e de karma quase se aplicam, né, integralmente ao que seja o conceito de Agartha, só que daí a tônica, ao invés de ser karma, que aí estão isentos, não são sujeitos mais ao que seria para a gente a roda de Sansara, que é a roda dos renascimentos e mortes até se atingir o estado adequado. Então, o elo de ligação é o estado de consciência. Então, o que dita o que é a Agartha, o que forma a Agartha, o que aglomera seres na Agartha é o estado de consciência de cada um. É como antes existia o sistema de castas, né? Sim. E eu falei que o nome do que era originalmente sistema de castas, que é o Varnashvardharma, né, que é a lei de acordo com a cor da alma ou a cor do estado de consciência, né? Então, isso é o que daria a tônica da Agartha. E vamos assim, imaginar um momento ou ver um momento em que a Agartha ainda está na superfície, porque a Agartha é uma organização social, né, onde cada grupo tem o seu estado de consciência. A origem da Agartha é a Atlântida, né? Sim. Tá. E a Atlântida a gente já falou bastante a respeito. Falamos. Que a gente tinha 7 cidades-estados, né? Cada uma com a sua tônica, com o seu estado de consciência, com o seu tipo físico, inclusive o tipo físico era diferenciado, com um rei com colunas, com um sistema de templos, né? Tudo isso regido por uma oitava coisa, por uma oitava cidade, que seria o equivalente na face da Terra ao que a gente hoje chama de Shambhala. Mas como é que era, quando era isso aqui na superfície, o que era equivalente a Shambhala aqui? Era o lugar onde fica a divindade antropomorfizada. Era o tal Eldorado ou não? Não, Eldorado é a quarta cidade. Tá, aqui era a quarta cidade, no ok. Mato Grosso, existia uma representação aqui de Shambhala aqui na superfície? Sim, a oitava cidade. Oitava Atlante cidade. era o que seria equivalente a Shambhala. Tinha um outro nome ou não? Não tinha? Não, tá. Pode ser chamado de Shambhala. E aí, nesse local, existia divindade ainda não antropomorfizada, mas em consciência, né? E aí, em cada cidade-estado da Atlântida, se desenvolvia uma tônica evolucional, né? E cada uma ligada a uma raça-mãe da nossa humanidade, desde a raça bórea, né? Sem corpo físico, até a raça flogística ou alada, que vai ser no final do nosso ciclo de evolução. Ok. A Atlântida, então, teve seu apogeu civilizatório por aproximadamente 200 mil anos. Não é o processo de chegada ao apogeu por 200 mil anos, né? E aí, por conta do estado de consciência de então, porque quando a gente imagina a Atlântida, apesar de todo o avanço que hoje a gente chama de tecnologia, então, apesar de toda a tecnologia que eles detinham, o estado de consciência era de um grupo de seres em evolução, como em outro momento evolucional qualquer. E houve um descompasso entre o conhecimento que eu tenho e a sabedoria que eu tenho para usar esse conhecimento, que é como é hoje, né? Então, se tem um conhecimento tecnológico grande,
e aí a ignorância se sobrepõe à sabedoria, e esse conhecimento tecnológico é usado em guerras, em dominação, em enganar, esse tipo de coisa. Hoje é exatamente o que a gente vê, esse sistema anárquico que é o que domina no planeta. Essa disfunção, então, entre o conhecimento tecnológico ou o domínio dos elementos e a sabedoria para usar bem esses elementos, fez com que se desencadeasse um processo de queda, vamos chamar assim, da civilização Atlante. Quando se iniciou esse processo de queda da civilização Atlante, e sempre assim, a gente tende a imaginar que estuda assim, começou hoje e vai acontecer amanhã. Não, foi um processo longo. É como se fosse hoje a queda de uma nação, o surgimento de uma nação, e isso se aplica celtas, egípcios, os assírios, caldeus, todos passam por um processo de se dar a mesma coisa. Nesse processo, então, de início de degradação da civilização Atlante, houve um passo adicional de tentativa de salvaguarda, que daí, então, sim, foi a antropomorfização da divindade na oitava cidade, em tentando ainda salvar o resultado evolucional que até então existia, que a Atlântida, na época, ela representava todo o resultado evolucional, tudo que de sucesso a humanidade tinha tido até então, e sucesso não no conceito que se tem hoje, mas sucesso no conceito de aquisição de consciência, ele estava vivo e circulando, né, na face da Terra. Não existia a Agartha, não existia, o mundo interno não existia. Você me chamou a atenção um programa desses aí, um dos últimos que a gente fez, você está falando que a Atlântida tinha um nível de consciência, né? Sim. E você me chamou a atenção, e chamou a atenção de novo agora, por isso que eu te interrompi, que você disse que hoje o ser humano, a raça humana, tem um nível de consciência maior do que a Atlântida. Sim. Assim. Como é que é isso? Então, vamos por assim, na Atlântida eu tenho pessoas com um nível de consciência, por exemplo, né, átmico, mental concreto, mental abstrato, astral, vários níveis de consciência, sim, porque várias raças, várias subdivisões, cada um com a sua tônica, da mesma forma como é hoje. Se você pega uma pessoa com um nível máximo de conhecimento ou de estado de consciência de mente concreta na Atlântida e o de hoje é superior ao Atlante. Ok, tá. Porque senão claro, a própria evolução não teria sentido, porque se em determinado momento se chega... Então, até assim, todas as hierarquias que participaram desse momento evolucional que a gente vive, elas ainda hoje estão em processo de evolução, todas, independente do que eles chamam assim, os pais lunares, solares, suras, todo mundo está evoluindo. Inclusive lá embaixo? Principalmente. Ok. Principalmente. Então, aí, numa tentativa de salvaguarda desse estado evolucional que se tinha atingido, esse resultado evolucional, que era como é hoje. Você tem gente pronta, gente em processo, gente que não começou, gente que não tem jeito, gente que não é gente, mesma coisa. Existia agora, existia na Atlântida. E com a Atlântida com o agravante, que aí, em determinado momento da evolução Atlântica, foi o último ponto de transbordo das mônadas do sistema lunar para agora. Muito bom. Então, estava nascendo gente completamente em estado instintivo. Sabe? Cabe uma pergunta, exatamente o que você acabou de dizer. Podemos considerar que quem que se salvou, vamos chamar de salvar, vai? Quem é que desceu para a Agartha, que nós vamos falar daqui a pouco, como é que foi esse processo? Você falou que existem diversos tipos de seres que não são nem seres, como você nominou há pouco. Então, foi feita alguma seleção por ocasião do afundamento, da criação de Agartha, que nós vamos falar daqui a pouco? Foi feita alguma seleção ou desceu tranqueira lá também? Vamos falar o termo assim... ou não é? Desculpa, tem que rir. Tem que rir, mas do termo... Não, primeiro não existe seleção, né? Não tem alguém assim com... alguém com a chave na mão fala assim, você entra, você não entra. Não, isso é um processo natural do próprio meio, né? Mas hoje, por exemplo, aqui, a gente tem falado todos esses anos aqui, ninguém entra. Eu não posso ir no embocadura e entrar. Não, mas é isso que eu disse, você é resultado do próprio meio. Então significa que é uma seleção, existe uma seleção. Mas não no sentido do conceito que a gente tem de seleção, de ter alguém antropomorfizado que vai julgar quem pode e quem não pode. É que assim,
Cada um entra no mundo que lhe compete. Sim. Qual é que é o mundo que me compete? É o mundo que eu construí e é o mundo no qual eu vivo. E aonde está o mundo no qual eu vivo? Ah, aí cada um é que sabe. Percebe? É essa que é a seleção. Eu construo e vivo no meu próprio mundo, independente de em qual localização física esteja o meu mundo. Como é o meu mundo e como agora eu vou e volto a hora que eu quero, quando eu achar que esse corpo físico não tem função, eu vou e fico. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, existia todo tipo de seres em evolução, havia o transbordo de pessoas recém-chegadas, ainda em estado de consciência ainda mais complexo. Estamos né? falando de superfície ainda, né? Na Atlântida não Na existia Atlântida, Gaia. isso, tá, ok, Não exatamente. existia, o conceito de mundo Isso. subterrâneo não existia. Daí começa esse processo de degradação, e aí uma hierarquia começa na tradição oculta, chamado de Tirthankara, né? Então eles começam a preparar, né, a proteção desse resultado evolucional. E, ao mesmo tempo, na superfície, se antropomorfizou na oitava cidade a tentativa de resolver. Há uma queda generalizada, né? Há o sacrifício da divindade, e aí, por decorrência, então começa a destruição integral do que seria a Atlântida, inclusive física, né? Muito bem. Foi uma coisa inesperada, porque Não. A briga lá, a revolta contra a divindade. Ah, sim, inesperado do ponto de vista de Perfeito. ideia evolucional. Exato, exato. Então, em sendo uma coisa inesperada, Mas sabe o que como é que se pode preparar alguma coisa a minha maior curiosidade está por vir agora? Como é que foi feito exatamente esse transbordo lá para baixo? O que tinha lá embaixo antes de descer todo mundo? Como é que é essas coisas todas? Vamos falar sobre isso. Mas a pergunta é, já que foi uma surpresa, que ninguém esperava que houvesse tudo aquilo que aconteceu, né? Que era uma civilização maravilhosa, tudo, e tecnologia, essas coisas, de repente aconteceu, insurgiram-se contra a divindade, e aconteceu o que aconteceu. Então, como que se preparou tudo assim? Claro que não é da noite para o dia, sim, como você falou. Uma coisa que é importante a gente conversar é que, assim, isso que a gente conversa agora, que são fragmentos de conhecimento de escola de iniciação, sim, vai chegar o dia e logo que todo esse conhecimento ele vai ser dado no banco de escola para todas as crianças, né? Que bom. Em um ambiente sinárquico, toda criança ela tem acesso à verdadeira história da humanidade, né? Que é a coisa pela qual a gente luta, que é estabelecer um ambiente sinárquico universal para a humanidade inteira, que então é a ambiência para a manifestação do Avatar, né? Então, há esse processo de contínua degradação dos valores da Atlântida, né? E aí, então, isso inicia em uma cidade, envolve outra. Ao longo desse período... Que não foi um período da noite para o dia, como você falou, levou um tempão, né? E até porque a Atlântida em si, ela passa por 4 grandes cataclismos, né? 4? 4. Quando Platão narra na República o afundamento de Poseidones, sim, que é a última. E como diz no Popol Vuh, no ano diz, mais ou menos 9.584 anos de Cristo foi quando afundou Poseidones. Aí fala assim, aí narra, no ano tal do ano Cã, um pedaço de estrela Baal se projetou do céu à terra e o fumo se elevou, e aí se ouvia entre o fumo e a fuligem e a nuvem espessa os gritos, né, tal. E aí onde tinha o sacerdote Atlante, que ele ficava o tempo inteiro avisando a humanidade, então a Atlântida, né, da necessidade de permanecer no bom caminho, em Dharma e essa coisa toda. E aí chega no final, isso é narrado, aí então a população vendo que a coisa realmente pegou, que uma parte do céu caiu, né, em sentido simbólico, né? Sim, claro. Aí então eles recorrem a Mukha, né? E salvam-nos Mukha, né? Aí o terceiro, eram trigêmeos, o terceiro, né? Ele diz, agora só me resta morrer com vocês, né? E aí afunda. Então, em uma noite, foram 64.320 e poucas mil pessoas que sucumbiram afundando junto com a ilha continente Poseidones. Bom,
Mas até que chegasse nesse ponto, né, então foi criada a ambiência interna. Ah, isso que eu queria saber, aí que eu quero Não, chegar. foi construído, foi criada a ambiência fisicamente, entende? Fisicamente. Então, ao longo de épocas, né? Mas por quê? Como? Isso aqui, tudo bem, só para a curiosidade, todo mundo, como é que é? Já existia um buraco, vamos falar assim, a Terra é oca mesmo, existe uma... Como é que era isso? Você não pode pegar um ambiente que não tem nada, claro, não quer, até onde for possível falar. E sim, bem isso, quer dizer, nós não vamos esgotar o assunto e tem coisas que eu não vou falar. claro, né? isso aí compreende-se. Mas pelo menos tem que ter uma lógica humana, digamos assim. Sabe qual é que é a dificuldade de compreender, Grego? É assim, quem está tentando compreender, quem está tentando montar a imagem, né, quer dizer, criar um vrit, né, manas, que é a mente concreta. Claro que a mente Qualquer concreta. coisa acima da mente concreta, a própria mente concreta não consegue conceber. Resumindo, tudo. Então, o que a gente tem tentado todos esses anos, o que a iniciação faz nos graus de preparação do discípulo, é tornar flexível, permeável a mente concreta, para que então ela consiga ver aquilo que para ela hoje é invisível. Então, quando a gente fala do Ati, Agartha, Shambhala, Badagas, hierarquias, tudo, a gente de cara associa com o invisível. Não é que é invisível. É que você não tem parâmetro de comparação. É que, então, os olhos, eles manipulam tejas, tátua, e formam imagens e entregam essa imagem para a mente concreta. A mente concreta vai trabalhar com aquilo que ela tem condição de discernir. Claro, com aquilo que ela conhece. Tudo o mais que é visto, para a mente concreta, vem no conceito de invisível. Exato. Então, a gente só vê uma parte, não é porque o nosso sistema visual, que não são só os olhos, ele só vê isso. Não, o sistema visual, ele entrega toda a visão. Mas a minha mente concreta só está habilitada a ver uma parcela. O resto ela diz, invisível, invisível. Se esse invisível vem acompanhado de um outro elemento qualquer analisável, aí a mente concreta diz, impossível, impossível. Se mostra assim, não é possível, aí fala assim, fraude, mentira, claro, não acredito. Sim, e vai descaracterizando, por quê? Porque não está dentro do domínio, né, que ela consegue compreender. Então, para a gente imaginar a forma como foi construído, né, ou como foram construídos, né, os mundos internos, à época da Atlântida, e quando a Atlântida ainda está na superfície, obrigatoriamente tem que passar por um processo de abstração. Né? Mas, então, quando a Atlântida estava numa boa, vamos falar assim, quando a Atlântida estava numa boa, já se mexia em construção de mundo subterrâneo, alguma coisa assim? Vamos falar em criação. Em criação, vai. Isso, exatamente. O termo enquanto estava tudo em harmonia, não. Quando a coisa começou a degradar, aí se viu o seguinte, o caminho que se está indo é para a extinção. Né? E não se pode perder todo o resultado evolucional de até então. Então, o que vamos fazer? Vamos guardar, vamos preservar o resultado evolucional. Mas para isso eu preciso saber que existe aquilo lá que eu vou. Não, lógico. Né? Aí foi criada a ambiência, né, do que hoje se chama mundos internos. Tá. Né? E aí, aos poucos, houve a preservação dos que deveriam ser preservados. Ok, coisa que permanece até os dias de hoje. Coisa que permanece até os dias de hoje e aquilo que deveria acontecer na superfície. Então, o que acontecia na Atlântida? O adepto perfeito convivia com aquele ser humano que ainda está em estado instintivo. Sim. Só que era diferente porque não havia o descompasso entre o que eu sou e o que eu quero ser. Eu tenho só 10 anos de existência, eu sei que eu tenho 10 anos de existência e eu vou fazer o que me compete para que daqui a 10 mil anos, né, eu saiba que eu tenho 10 mil anos e faça aquilo que me compete. Então, esse sistema estanque era o que mantinha o equilíbrio atlântico. Sim. E é o que mantém o que se chama de sinarquia, o status de sinarquia, o estado de consciência. Enquanto existia isso na Atlântida,
fluindo normalmente o processo evolucional, né? Como hoje, desenvolve cidade, nação, raça, família, ramo racial, nasce, morre, cresce, aprende, né? E com uma tônica diferente, porque o Atlântico tinha complexão física diferente, pele diferente, sim, segundo se diz, né? Era, né? Cada cidade com uma cor diferente, com uma tônica diferente, como é hoje, né? Assim, daí começou a haver o processo de introspecção do que seria a Atlântida. O resultado Atlântida é o que é a Agartha. A Agartha não é a Atlântida. Sim. A Agartha tem a estrutura social Atlântica, um sistema sinárquico, né? Tem as 7 cidades, cada cidade independente, cada cidade com um povo diferente, com uma tônica diferente, com um tipo físico diferente, com um idioma diferente, estado de consciência diferente, função diferente, não se comunicam entre si, como era antes. Só que, ao invés de todos coabitando a superfície, o que foi preservado é o resultado. Então, os que estavam prontos em cada um daqueles 7 momentos evolucionais, esses foram preservados. Como a evolução continua acontecendo depois, então ainda aconteceram e acontecem iniciados, evolução, e as pessoas mudam, adquirem consciência. O que é que acontece? Tá pronto, tá, desce. Tá pronto, tá, desce. É o que acontece. Mas não é... É coisa bem simples. É interessante pensar, você falou que existem 7 cidades lá embaixo, né? Sim. 7 cidades. Por que existe lá embaixo 7 cidades e aqui em cima não existe isso? Quer dizer, desse nível de consciência que você está falando. É porque na época da Atlântida, então eu tenho um projeto de construção de uma habitação. Vão ser 7 quartos. No projeto eu tenho os 7 prontos. Tá. Então o projeto, a essência, o âmago, né, o vaso de eleição, o lugar de onde emana a tônica, a diretiva, olha, esse quarto aqui vai ter tantos metros, tantas janelas, a planta, né, do local que estaria por vir, ela tem que ser preservada, é isso que existe hoje. Então, a diferença é que a época da Atlântida tinha 4 cidades prontas, né, quinta, sexta e sétima ainda com potenciais por vir, né. Na Agartha hoje a gente tem 1, 2, 3 e 4 pronto, né, e a quinta que está sendo então como é que fala quando é? Povoada. Povoada. Né? Agora, com quem? A gente, nós, né? Então tá, aí nós entramos praticamente no tema em si, interatividade. Considerando que, para mim, pelo que você está falando até o momento, eu vejo mundos diferentes. O mundo da superfície com o mundo lá de baixo. A estrutura é diferente, a estrutura social é diferente? Lógico, é que assim... Então são 2 mundos no mesmo planeta, digamos assim. Sol diferente, estrutura física diferente, conceito de vida e morte diferente, alimentação não fermentativa, conceito de reprodução diferente. É que assim, são seres humanos prontos para o seu estado evolucional. Entende? Então por isso que é diferente. E é onde cada um de nós vai chegar, onde a humanidade como um todo vai chegar. Aí você pega a Atlântida, então daí tem a 6ª e a 7ª cidade. Sim. 6ª e 7ª cidade em potencial. Por quê? Porque a 6ª e 7ª raça-mãe ainda estão por se desenvolver. O âmago desse processo já existe na Atlântida, né? Shambhala, que antes existia na superfície, então isso continua existindo como âmago aí do próprio processo evolucional que envolve o sistema. Então qual é a cidade agartina, digamos assim, que é compatível com a nossa superfície? A quinta. Como é que é o nome dessa cidade? Você já falou. Mas não vou falar de novo. Não vai falar de novo? Não. Tá bom, eu vou procurar e depois eu falo para vocês. Não precisa. Não precisa falar agora. Tá. Depois eu falo, eu tenho anotado. Então, bom, muito bem. Então, e assim sendo, se nós temos algum contato, ou tem ou não tem, essa que vai ser a pergunta? Então, assim, grego. Eles se comunicam com a gente, então? A quinta cidade se comunica com a gente? A Agartina? Claro, né, grego? Porque assim... De que forma? Então, acontece assim. Nós estamos em um processo de evolução que é o sistema no qual a gente se encontra, né? Aconteceu um pequeno contratempo evolucional, né? Mas o sistema como um todo ele continua andando em conjunto. Então, esse momento em que a gente vive, em que existe o conceito de mundo subterrâneo, isso é temporário. Tá. Não existia
existe, vai deixar de existir. O conceito de mestre que a gente tem hoje, então, como o Krishna diz para Buda, toda vez Alanuk Dharma declina e a Dharma se levanta e manifesta para a preservação da lei e punição dos bons e essa coisa. Bom, isso não existia antes de ter que vir alguém para restabelecer a lei. Existe agora, porque há uma separação entre o resultado e a gente, os terminados e a gente. E em seguida não vai existir mais. O conceito de mestre vai deixar de existir. Podemos, uma pergunta que veio, tem que meter no meio de desculpe aqueles que falam que eu interrompo muito. Mal, Os avataras vêm tudo lá de baixo? Todos, sempre. Todos? O Bodhisattva... Buda, Bodhisattva, Avatar... Tudo lá de baixo? Todos. Não interessa quem seja. Então você para de olhar para cima, entendeu? Olha para baixo. Não existe. Em cima não existe. Quando você vai olhar para o céu, primeiro que o céu está ligado à nossa existência. Isso, né? Segundo que o céu que a gente vê é um céu que já não mais existe. Né? Terceiro que o céu que a gente vê, ele é tão vivo quanto a humanidade e depende integralmente da humanidade. Quarto, cada estrela que você está vendo é um ser vivo independente e que está ligado ao que está acontecendo aqui. Okay. Além do que a gente vê como céu imediato, o que tem para cima ou para trás é só conjectura, porque a gente não consegue abstrair para compreender nem o que seja aquilo que faz parte física do mundo que a gente habita e do momento evolucional que a gente vive. Como é que eu vou conseguir estabelecer limitantes assim? Não, porque o tamanho do meu universo, o universo é infinito. Esses conceitos de infinito, de universo, de planeta, de sistema, de movimento, isso tudo tem que ser revisto. Tudo tem que ser revisto. E vai ser. Só que tem que ser aos poucos, porque senão a humanidade enlouquece. Onde entra Melquisedeque Melquisedeque. Naquela questão. Ele era o regente na ocasião? O Melquisedeque é o que se considera... O rei do mundo. Aí a gente vai antropomorfizar dizendo Melquisedeque, né? O que chama de governo oculto do mundo, que nada tem a ver com hoje, que fala assim... Grande fraternidade branca, que a gente já falou sobre isso, inclusive. Hoje, quando se fala nova ordem mundial, se pensa logo em conspiração, dominação de transnacionais, domínio político, econômico, financeiro, mídia. Isso é outra história, isso é resíduo do ciclo, né, que agoniza. Há um ponto de onde emana, né, essa evolução. Assim, lembra, agora há pouco a gente falou da planta, da habitação com 7 quartos, né? Quem fez a planta, né, é o governo oculto do mundo. Quem dirige o governo oculto do mundo, daí é o que na tradição se chama como Melquisedeque. Melquisedeque é um ser físico? Ou podemos dizer que não? Se antropomorfiza quando tem função, né? São estados de consciência. É um estado de consciência? É um ser, né? Mas não, quando a gente fala é um ser físico, você vai imaginar que é um ser físico como... claro, é o nosso parâmetro de conhecimento. Por exemplo, assim, quando eu vou falar um ser ígneo é um ser físico? Claro que é. Mas para mim é fogo, aquilo lá. Porque a matéria mais densa dele é o que a gente conceitua como tédios, como fogo, como água. Mas um ser ígneo pode tomar minha forma? Ele pode se antropomorfizar? Ele tem essa capacidade? Para o ígneo, não. No caso daí do Melquisedeque ou do governo do mundo, ou dos avataras, aí sim. Tem toda a condição. Se antropomorfiza, né? Ou vem pronto de cima para baixo, né? Ou então nasce alguém aqui ou isso vai ser tema de um futuro programa nosso. Nasce alguém aqui, né, de uma família já preparada, ou nasce alguém aqui e esse alguém é trocado, né, e ele vem com o estado de consciência de. Então é criado um veículo especialmente para essa consciência. Está compreendido. E o veículo é preparado durante um certo tempo para que ele não sucumba ao choque da consciência. Isso normal, faz parte do processo. O que acontece assim... Pode perguntar. Eu queria saber o seguinte, essa quinta cidade, que nós estamos no assunto ainda, essa quinta cidade é correspondente aos nossos 7 bilhões de habitantes aqui em cima, então? Não. Não? Não, porque é um resultado. Não tem 7 bilhões de habitantes. Não é que assim, que na quinta cidade existe 7 bilhões... Eu te perguntei quem é que é similar ao nosso estado de consciência. Sim, fisicamente? Exatamente. Sim, essa que é a minha pergunta. Não, fisicamente sim.
Então, tá. Então nós estamos ligados nessa quinta cidade. Sim. Quinta cidade agartina. Qual seria o próximo passo? Ó, A quarta? A sexta? Como é que é? É escala ascendente ou descendente? Ou... Como é que é isso? tá, antes uma coisa. Vamos lá. E uma pergunta que você tinha feito agora há pouco e eu respondi só em parte, né? Então, não é que são mundos distintos, né? Duarte, Badagas. ou primeiro Badagas, depois Duarte, depois Agartha. Não é que são mundos distintos, né? É que são mundos temporariamente separados porque a gente vive a resolução de uma queda. Badagas e Duarte não tem nada a ver com 7 cidades agartinas. São outras duas. São outros estágios de consciência. São outros mundos. Outros níveis. Outros mundos. Mundos. Tá. Agartha é um mundo. Duarte é um mundo. Badaga é um mundo. Face da Terra é um mundo. Vital é um mundo. Astral é um mundo. Tudo é um mundo. Tá. Né? E a face da Terra, ela é o ponto, né, de chegada, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Tá. Sempre a equiparação. São 7 partes, né? Então você tem 3 invisíveis, tem o físico e mais 3 invisíveis, né? Aí elas se ligam, é como se fossem os chakras que tem o cardíaco por meio termo, né? Então, a face da Terra é o que ela vai ligar o primeiro consciente com o primeiro inconsciente, o segundo consciente com o segundo inconsciente. Assim vai fazendo a ligação. Então, são mundos que estão temporariamente dissociados por conta da limitante do momento evolucional onde a gente vive, ou por conta da cegueira da humanidade atual, né? Mas esse processo de volta da Agartha para a superfície, esse processo de deixar de existir o conceito de mundo subterrâneo ou mundo interno, é obrigatório, né, que aconteça. Então, vai deixar de existir. Vai deixar de existir o mundo interno? Óbvio. Óbvio, porque todo o conceito de Agartha, todo o conceito de Duarte, todo o conceito de Badaga, tudo o que foi criado para um momento de exceção, ele deixa de existir e se volta a ter na superfície, na Terra como um todo, um momento de vida que seria o equivalente a Satya Yuga, a Idade Dourada, a Idade de Ouro, né, onde a convivência é harmônica e pacífica e se concebe, né, um momento evolucional como devia ser. Então, aquele hiato, né, aquele gap que foi criado a partir da queda Atlântica, ele deixa de existir e a evolução segue o seu fluxo normal. Você fala para a gente não usar a mente concreta, mas é impossível a gente não usar. Mas é que é lógico. Mas imagina, nós estamos numa superfície que a superfície fisicamente ela está degradada. Nós vivemos A gente vê a poluição, o que a gente tem feito no planeta. Mas a poluição e o que a gente vê é o de menos. Exatamente. O astral pesado, denso. O resíduo, a pessoa fala assim, mas tem muito lixo tóxico então, no oceano, nas matas. Não. O problema não é o lixo no oceano nem nas matas, o problema é o lixo astral, humano no astral. Exatamente. Né? É o quanto está poluída a alma da humanidade. E aí que eu queria entrar. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E aí que eu quero saber a interatividade, assim, como é que ela pode ser possível. Hoje você diz que existe a interatividade. É isso que eu vou falar agora. Então isso, eu quero saber, eu quero entender aqui porque em se entendendo no concreto, o concreto fica satisfeito. E aí ele permite que a mente concreta ela não vai experimentar o conceito de satisfação com relação ao abstrato, porque ela vai tentar encapsular a abstração numa concretude para poder digerir e falar assim, e se apoderar, compreendi. Né? Não, a compreensão do abstrato é quando não houver compreensão. Quando a gente, por um dia, me fale sobre a árvore, você é um fez doutorado, pós-doutorado e livre docência em árvore. Aí eu te pergunto, grego, me fale sobre a árvore. Aí você pode dizer, porque a árvore sim, tem o caule, a raiz e as folhas. Não, mas isso aí todo mundo sabe, me fale mais. Não, porque a árvore tem uma estrutura genética, não me fale mais. Né? Aí você vai e esgota o teu conhecimento acadêmico. Eu digo, não, agora me diga mais. Aí você entra no conhecimento esotérico, oculto. Não, porque a árvore é um ente do reino mineral, do reino vegetal,
está ligado ao Buda do reino vegetal, que é o Magus Imune, né? E tem seres em cadeia e age assim, assim, assim. E digo assim, não, me diga mais. Eles têm que ir acima do conhecimento esotérico, né? E não, é que o âmago, né, que existe por dentro do ente vegetal, ele se fez antes da cadeia vegetal e houve tais fases, tal densidade, e a comunicação era assim, e cada ente vegetal tem um idioma diferente, o idioma é o aroma que ele emite, e o aroma, então, é um idioma. E, não, me diga mais. Aí eles falam assim, pô, mas mais do que eu estou te falando, que está acima da alquimia visível ou da alquimia oculta, sim, quero mais. Aí você olha para mim e fala assim, eu, árvore. No momento em que daí você sabe tanto a respeito daquela que você coisa, se torna aquela que coisa. você é aquela, É aquela coisa coisa. sem ser a árvore, não é que você vai virar uma árvore, é que você sabe tanto que aí a própria identidade do que seja o âmago, né, daquela coisa que você está tentando compreender, ela em si é você de tal maneira que você passa a falar daquilo como se fosse você, né? Isso é a união da mente concreta com a mente abstrata. Percebe? E aí onde é que está todo o conhecimento do universo manifesto, né? Budi, né? Vontade, Atman. Amor, sabedoria, Budi. Atividade consciente, Atman, Budi, mente abstrata, né? Quando você então acessa a mente abstrata e você tem acesso ao conhecimento como um todo, você é tudo. A partir daquele momento você não precisa saber nada. Até então é um processo de tornar flexível, tornar permeável a mente concreta, o astral. Isso em si é evolução. Por quê? Porque você está trazendo consciência à matéria do plano astral, à matéria do plano da mente concreta, ou transformando a matéria energia, né, em matéria consciência. Bom, vamos lá. Temos tempo. Temos, né? pode ir. Tá. Então, houve esse momento de queda, esculhambação generalizada, né? Aí a Atlântida afundou, aí tem o conceito do dilúvio em a tradição do dilúvio em todas as teogonias, a maior parte da população pereceu, e aí ficaram pontos, né, Atlantes ainda disponíveis hoje no mundo. Então o Egito ele existia na mesma época, uma parte da civilização maia, Mas esse fenômeno do movimento das águas, esse grande dilúvio, que se fala de dilúvio, que não foi dilúvio coisa nenhuma, que movimento que foi esse para mover 3/4 de água da superfície do planeta, vamos dizer assim? Afundou uma ilha-continente no Oceano Atlântico, o volume, e assim, e quando afundou, não é assim só... Porque mudou tudo. Não, mas veja que era em cima, ficou então embaixo, tem uma parte subiu. oculta sobre esse momento Okay. que eu devo falar agora, que assim, então, quando afundou a ilha-continente, não é assim só afundou e veio o tsunami e varreu o litoral, né, e a água voltou e a vida continuou normal. Não. O impacto cósmico na evolução foi de tal maneira intenso e de tal maneira grave que assim, é como se tivesse que ser zerado o processo. Então, quando afunda essa ilha-continente, o impacto que fez com que afundasse inteiro o continente foi de tal monta que aí, então, ele desloca a Terra em 23 graus. Nossa, exatamente. E aí todo o oceano se move e assim, então é como se a Terra Então os 23,5 graus se deram nessa ocasião, a inclinação? Tá. Aí então a Terra é como se a Terra soluçasse, como se a Terra chorasse o acontecido. Okay. Então cai, afunda e a água vem, aí então a Terra se move, né, e a água volta, como água numa bacia, ela vem, ela volta, 3 vezes a água varreu a Terra, né? Foi uma lavada profunda, né? Uma limpeza profunda, né? E aí depois, então, quando estabiliza nesse ângulo, o que sobrou foram só pequenos resíduos da civilização atlântica. Interessante, né? E partes geológicas da Atlântida, né? Então, Ilha dos Açores,
Sim. Tá, vou falar porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre Roma Capura, né? Que é Roma atual. Roma Capura. Roma era uma cidade atlante, então ali é um local atlante. Aquela península ali que pega Espanha, Portugal, é um local atlante, né? A parte do meio do Brasil, sempre, o Brasil inteiro. Assim, Planalto então, Central? Nunca, Principalmente. Principalmente. Então você pega da parte de baixo aqui do início do que seria o Mato Grosso hoje, até o final do Amazonas, ali era a quarta cidade, então isso aí permaneceu, né? O que acontece é que a tradição e os resíduos da história atlântica ainda estão soterrados. E curiosamente, a selva amazônica, né? Tudo oculto lá, né? Outro dia eu estava vendo que aí descobriram uma pirâmide na Bósnia, uma pirâmide tal, uma pirâmide submersa. E aí eu me lembro que há uns 10 anos atrás a gente conversou aqui, daí a gente conversou sobre o assunto Atlântida, daí eu me lembrei e falei assim, espera que em seguida vão aparecer vários indícios, né, da Atlântida. Sim. E vai continuar nesse ascendente, e o ápice disso é então quando vier à tona a Atlântida brasileira, em terras brasileiras, né, então a partir daí já está num ponto já bem adiantado. Quase de equilíbrio. Bom, então isso que aconteceu. Há um momento de sossego, assim, deixa, né, o animal ferido lamber seus próprios machucados. Essas 3 chacoalhadas, aqui, só mera curiosidade, quanto tempo levou isso? Em seguida, no mesmo dia. Sério? Aham. Meu Deus do céu. Não, o que é isso? Não, você imagina, é um momento catastrófico civilizatório, entende? Assim, o oceano sai do leito e varre. Imagina a magnitude de um fenômeno desse. Não, inimaginável, não posso imaginar. Só na ilha de Poseidônios, então, em um dia morreram 64 milhões de pessoas. Que é isso? E todo o resto do povo que existia onde a água passou, todo mundo deu por encerrado aquele momento e se voltou depois para começar de novo, né? Bom, aí então fica aquele momento de lamber as feridas, que é o pós-catástrofe, né? A Atlante. E veja que em meados da Era Atlante, já havia, independente da questão do que viria a acontecer depois, já havia um movimento de preparação para o quinto período de evolução, que seria a raça ariosemita, a quinta raça-mãe, né? Então o Manu Vaivasata, ele pega parte, né, da civilização Atlante, parte assim, pouquinhos, né, alguns milhares, e desloca da Atlântida para a meseta do Pamir, para preparar o porvir, e aquela área nunca foi atingida. Então, se você pega hoje... Esses tinham descido? Não existia descido ainda. Não existia ainda? Tá. Não, todo mundo aqui, né? Então, a preparação, como a gente conversou agora um pouquinho, não é de hoje para amanhã. Então, vamos preparar a quinta... Mas a chacoalhada, vamos dizer, a água, mexer lá, isso lá aqui? Lá não pegou. Telhado do mundo, Tibete, Pamir, aquela parte mais alta lá permaneceu protegido. Então tá, não estão falando de mundo subterrâneo ainda. Quando aconteceu esse fenômeno, não abalou em nada. Não, tá. não. Tanto é que Mas já existia o mundo subterrâneo. Já estava. Porque já estava... Sim, porque foi um processo gradual, né? E esse processo de transição, de preparação... Por exemplo, assim, nós estamos hoje na quinta raça-mãe, né? E no Brasil desenvolvendo o que será a sexta e sétima sub-raça, bimânica, tabimânica. Depois vai ter a sexta raça-mãe, que é a bimânica também, e a sétima raça-mãe, que é a tabimânica. E para esses duas raças do futuro, então a Atlântida que afundou, ela vai subir. E a Lemúria que afundou também vai subir. Então as duas redimidas formam os continentes das próximas raças, até quando chegar no final da evolução do que a gente chama de planeta, né? No final da evolução desse ciclo, nós vamos ter um continente só com 2 oceanos. Oceano do Norte, Oceano do Sul e um... Vai ter outra movimentação, então, tectônica? Sempre tem. Não, isso sim, isso é cíclico, né? Mas isso a gente conta assim em dezenas e dezenas e dezenas de milhões de anos. Claro. Né? Entende? Por assim, a raça ariosemita,
ela existe há 1 milhão e Porque o pouco que você de está anos. falando, esse fenômeno da subida do subterrâneo para cá, só pode acontecer numa situação. Nisso que você fala muito, que é a sinarquia. Só no momento sinárquico. Não existe outra Sim, eu condição. sei. E outra, teria que ter um Trabalhando território para único isso. também, né? Praticamente como você está falando. Uma movimentação geológica Mas, forte. mas acontece assim, Grego, quando se fala em uma movimentação geológica ou orográfica, ou o que seja, não é? Sempre se associa com morte, com destruição, com perda. Não Não necessariamente, né? necessariamente. Você imagina, eu estou na sexta humanidade, ou na sexta humanidade, não é? A humanidade alada, ou flogística, ou qualquer uma das que vem para frente. Aí vai haver um movimento geológico. Qual é que é o nível de perda de seres? Zero. Sim, Zero. Né? É o planeta que se adequa a. isso. Tá? Exatamente. Então, nesse período pós-Atlante, então há um processo de latência para aguardar que a Terra se acalme, para aguardar. E nesses movimentos que aconteceram nas cataratas do Atlântico, né, antes, foram 4, aí então o Saara desceu, o Saara subiu, o Pacífico desceu, o Pacífico. Então houve movimentos assim mudou completamente a. O nosso Planalto Central era mar ali. Tem um livro que tem uma certa credibilidade, a questão dos mapas. Eu acho que é eu acho não, do W. Scott Elliott. Ele fala sobre a Lemúria. No falar sobre a Lemúria, ele tem alguns erros, natural, né? Porque o conhecimento esotérico ele sempre é dado em fragmentos, né? Sim. Poucas são as escolas que detêm o conhecimento esotérico na essência, né? Então ele apresenta alguns mapas mostrando essa elevação, né? Eu acho que eu vi isso, hein? Isso tem disponível. E esses mapas, ele teve acesso a partir de fragmentos que foram dados a eles a partir do É uma Tibete. mera curiosidade apenas, né? Mas então, depois da Atlântida, então a Terra fica num período é um rescaldo, né? Então vamos dar uma sossegada, né? E aí a civilização da superfície, ela primeiro deixou de existir. O que existe são remanescentes, né? Isso que eu ia te perguntar, o índice de sobrevivência foi pequeno, né? Sim. Foi minúsculo, né? Sim, Porque lógico. Tirando assim, então na você África falou aquela ficou, região, né? na África ficou a raça negra, né? Sim. A raça lemuriana em preparação para vir para o Ocidente, né? Porque de início, quando a gente fala em raça negra, né? Hoje a gente imagina logo a África, né? Não, antes a raça negra ela dominava o mundo de maneira quase integral. A Índia praticamente inteira era dominada, era território etíope, né? E aí a Etiópia está ligada à lenda do rei do mundo, né? A gente conversou, lembra sobre o Rastafari, Rastafari, né? isso. Então, do Haile Selassie, né? Que era o Isso. Rastafari Makone, né? Então a lenda do rei do mundo, e onde se diz que o Graal, né, e a Arca da Aliança estava guardado, tudo tinha a ver com a Etiópia, e a Etiópia depois se ligou ao Egito, e tem a ver com a história secreta do Egito, tem a ver com o governo oculto do mundo, tem a ver com os mundos subterrâneos. Hoje ninguém liga por ignorância, mas boa parte da história secreta da humanidade está lá ainda, né, no que seria o Alto Egito, né, que tinha o Egito para os que vinham de fora, que é aquele que se conhece aqui nas pirâmides. Tinha o Médio Egito e o Alto Egito. No Alto Egito. Você disse que até hoje ninguém mexeu, nem foi descoberto. Não, né? Hoje o que se tem como conhecimento esotérico na maioria das escolas são fragmentos do Oriente. E quando fala Oriente, a gente pensa Tibete, Índia. Mas todo mundo esqueceu o Egito, por isso você pega todos os filósofos gregos, os socráticos, pré-socráticos, né? Lá na escola de Mileto, os milésios. Todos eles, sem exceção, estudaram no Egito. Pitágoras ficou 22 anos estudando, né, no Cairo, né, que a iniciação egípcia à época eram 22 graus, 1 ano cada grau, caso a pessoa tivesse competência. Bom, aí, então, depois desse processo, né, então, por volta de 10.500 a.C., né, então, aí por 4, 5 mil anos, houve um período de calmaria, né?
E então o que que restou? A população lemuriana, né, no seu apogeu, vivendo isolada no que a gente conceitua hoje como África, remanescentes dos vermelhos, né, vivendo na América do Norte, América Central e aqui América do Sul. A gente conversou sobre isso, sobre Sim, já falamos isso. tupis, os guaranis, esse povo todo, né? E alguns aborígenes daí ligado daí já à Lemúria, no que a gente conceitou hoje como Austrália, e na parte de Oriente, então já havia começado a movimentação do que seria as 5 sub-raças da raça ário-semita. Então havia os celtas, os iranianos, os persas, né? Os caldeus, havia aquele povo todo até chegar na quinta, que foi a teutônica, que se espalhou pela Europa inteira. A sexta havia acontecido nos Estados Unidos junto com o movimento teosófico através de Blavatsky, não aconteceu. O resultado da sexta sub-raça, que era para ser nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e aqui a gente desenvolve hoje a sexta e sétima sub-raça, que é a raça bimânica tabimânica. E, só um parênteses, por conta disso que sempre se prepara um movimento futuro, né, com muita antecedência, então hoje, nos últimos 100 anos, acontecendo no Brasil, junto com essa questão da sexta e sétima sub-raça que foi unido, se desenvolve também o que se chama de oitavo ramo racial. Oitavo ramo racial, onde se cria todas as sementes da humanidade seguinte, né, que é o que está sendo feito aqui agora, né? E no nosso caso, o oitavo ramo racial, além de criar as sementes da humanidade seguinte, ainda é o que se chama de família do Avatar. Como o Avatar nasceu em terra brasileira, o oitavo ramo racial é o entorno imediato dele, que você conhece, né? Bom, aí passa um período sem nenhuma interação entre o de baixo com o de cima, Sim. né? E está se desenvolvendo através do Manu esses influxos civilizatórios, né, a partir da meseta do Pameiro. Aí então, voltando à tua última pergunta, e a interatividade, a interação, não tem comunicação? Tem. O que acontece ainda hoje é que parece que nós estamos órfãos de nós mesmos, né? É porque quando a gente vai olhar a história das civilizações, você olha de um país ou de outro país, você nunca olha, né, a história, o que aconteceu na humanidade como um todo, né? Primeiro porque ninguém se interessa, segundo porque intencionalmente é oculto, porque a gente vive hoje como se fosse a Idade Média, né? Então as guerras hoje ainda são motivadas por né, e por domínio financeiro. Então se você pegar hoje 3 cavaleiros do Apocalipse, em vez de 4, 3, você tem religião, capitalismo, o dinheiro, a religião e a mídia, a comunicação. Perfeito. Né? Perfeito. O quarto é o somatório desses todos, né? Que é o caos, que é a anarquia em si. Né? Bom, então vai se tentar novamente criar, em vez de que daí desde a queda Atlante, o que se tem tentado fazer é criar a ambiência na para o retorno, vamos dizer? Perfeitamente, perfeitamente. Então tudo isso que daí você sabe sobre sistemas geográficos, os Manus, os Budas, os Avataras, os Bodhisattvas, os discípulos iniciados, as ordens secretas que vêm e vão, isso tudo o que é? É para tentar fazer com que se crie uma ordem, uma ambiência tal como era na Atlântida, mas agora com consciência, para que possa haver essa mistura. Mas isso vem gradativo também, né? Lógico. Sobe uma cidade, sobe outra. Não, gradativo nesse aspecto não. É gradativo o trabalho. Não, a hora que a coisa em si acontece, você criou a ambiência, nós estamos preparando o solo, né? Quando daí eu for trazer a semente, eu não trago um pedaço de semente, preparei o solo, né? Como você acabou de dizer, não dá para tentar entender, ver isso aí com a mente concreta, como você falou, né? Porque a gente começa a imaginar subindo um monte de gente, e aí como é que está aqui em cima? Então você começa a fazer perguntas bestas para sua própria mente que não dá em nada, né? Então a realidade grego, ela é chocante. A gente imagina assim, a Agartha, então Será o Apocalipse, então? O Apocalipse no sentido da palavra, porque Apocalipse em grego é revelação. Então, quando acontece uma coisa assim, é uma revelação. Mas não... Não um fim,
Não, porque assim, quando se fala hoje em Agartha, aí a gente imagina assim, meia dúzia de iniciado, um Buda, um Avatar, um Bodhisattva, 7 Manu, que seja um bando de gente lá com um capuz sentado lendo. Não, a realidade ela é chocante, Eles são né? altos mesmo, como dizem, 2,5 metros de altura? Como é que vai? São vários tipos São vários tipos de físicos, cada são vários cidade, vamos tipos dizer. físicos, não é? Você tem bóreo, hiperbóreo, lemuriano, Atlante em todas as suas variações, né? E tem o ário em todas as suas variações. Isso é assim. Aí você fala assim, eu sou, de onde é que você veio, né? O Décio Vimana fala assim, eu vim de Marte. Não veio de Marte, veio Sim, de você Marte, falou de a daquele correspondência, tipo né? físico. Mano, É. mas será que daí não tinha uma sub-raça, um ramo racial que tinha aquele tipo físico, aquela cor, aquela estatura, aquela complexão? É que tem muita Como é que é? Belovide? Como é que é? Belovede. Belovédia, né? Que você É, falou, é isso aí. é. Então, é que há muita distorção intencional. Bom, aí, como é que essa comunicação sempre foi feita? Sempre, né, se tentou restabelecer a lei, sempre se tentou restabelecer a lei. E aí, quando chegou quer ver? Não, 1896, 1996, 100, 104, 121, em 6.121, 6.246, 6.375, 6.376 a.C., mais ou menos. Então, se inicia uma coisa que nas tradições é conhecido como Império de Han. Sim, já falou a respeito, já falamos a respeito. Já, né? Já. Na Então, Índia. o Han era celta. É isso, mas depois a sequência foi Índia. Sim. E ele veio com função de restabelecer a sinarquia, né? E aí, esse processo de criar o que seria uma república sinárquica universal, ou um sistema sinárquico universal, ele foi levado a efeito, né? Então, Han, ele sai da Europa, né, e aí vai para a Índia, e todas as tradições falam sobre... Bom, quando a gente está conversando sobre etimologia, daí às vezes eu falo, a raiz proto-indo-europeu. Proto-indo-europeu é que o proto-indo-europeu é exatamente esse influxo, né? Aliás, o grego ele deriva a linguagem grega deriva do proto-indo-europeu, Sim, sim. né? A língua grega, né? Então, o proto-indo-europeu, então esse movimento, né, da Europa através de Han para a Índia, e aí então ele estabelece um modelo de coexistência sinárquica, e daí esse modelo ele se propaga, né, para a Índia inteira, para o Tibete, para a parte da Europa, para a parte de cima do Egito, o mundo inteiro praticamente passa a existir em um sistema sinárquico, né? E todos se reportando a Han, né? E ele assume a função de Han e assume a função de Lan. A gente já falou Já. Han, Rama, né? Ramsés no Egito, Isso. né? Os lamas, né? No Tibete. O Tibete. Toda a tradição oculta, ela passa pela convivência com o mundo criado por Han nos últimos 6.000 anos, né? E aí o Império de Han, Hamídio, e o símbolo do Império de Han era o cordeiro, o carneiro, né? E o animal era o cordeiro, e o símbolo era a suástica, não a sovástica do contrário, nazismo, né? É ao contrário, que ela gira em sentido horário, né? E aí esse império ele existiu por mais ou menos 3.200, 3.300 anos. Harmonia. Você estava assim, quase numa pré-subida do que seria a Agartha, porque o sistema sinárquico ele estava estabelecido,
a coisa já estava fluindo, né? Ah, Han fez a sua parte e se retira, deixa de ser monarca, né, e passa a ser sacerdote, se retira para o Tibete, depois se retira e a humanidade vai seguindo o seu curso totalmente organizada, sinarquicamente, como ele tinha deixado feito, cada país com a sua tônica, com a sua linha de crenças, tipo assim. Quando chega a volta de 3.200, 2.500, mais ou menos 2.500 antes de Cristo, então acontece também uma coisa que é muito conhecida nas traduções como cisma de Irshu. Sim. Já ouviu falar também, já né? falamos aqui. Então, aí então se inicia na Índia, e começa na própria Índia, né? Porque antes o monarca, a monarquia, ela sempre fez parte das sinarquias antigas, mas não monarquia consanguínea. É escolhido um rei que era um rei filósofo, né? O mais adaptado, né? Do ponto de vista de estrutura mental, abstrata, búdica, né? Era o mais preparado para criar o povo. Viveu, morreu ou não quis mais, então vamos eleger um novo monarca, né? Que seria o equivalente ao presidente, né? Se bem que hoje os presidentes são todos amanazas, né? Então hoje a gente vive a anarquia, Sim, que é o sem contrário dúvida. da sinarquia. Daí então, com esse cisma, se começa a degradar todas as bases da sinarquia, a começar pela cultura, né? E pela questão do conhecimento da religiosidade, no sentido de religas, religare, e se troca o culto solar pelo culto lunar. Quando começa esse processo de degradação, né, aí então começa a desmontar e cai quase como se fosse um sistema de dominó, aquele um do lado do outro, toda a sinarquia ela deixa de existir. Daí por mais ou menos 2.000 anos, a humanidade mergulha na mais profunda escuridão, novamente. Coincidentemente, com o advento do quê? De uma religião. Não, antes disso ainda. Não, as religiões mais recentes têm 12.000 anos, mais ou menos todas elas, né? Exatamente. Não, isso é uma coisa caótica, né? Mas, então, aí a humanidade cai numa escuridão e aí, então se intensifica a vinda desses para tentar restabelecer a sinarquia de Han, né? Aí então veio como exemplo, né? Não na mesma época, né? Veio Pitágoras, depois veio Krishna, depois veio Buda, depois veio Forri, depois vieram os Zoroastros, depois Zoroastro, vieram os isso. Ramsés, depois veio Tutmés III, Amenófis IV, Quetzalcoatl aqui, Manco Capac, Isso. então todos eles vinham e eles tinham uma tônica, criar um sistema de governo que fosse um sistema de governo sinárquico. Para que um sistema de governo Esses sinárquico? todos vieram de lá de baixo? Todos eles? Todos 100%. Não Ok. tem outro lugar para ver. Né? Ok. O que acontece é que daí alguns vêm mais preparados, outros menos. Em termos de o quão madura está a minha mente concreta. Pega Pitágoras, eu citei agora um pouquinho, né? Pitágoras ele estabeleceu uma base sinárquica fortíssima, né? Através do Instituto Pitagórico. A gente pensa que Pitágoras está restrito à região da Grécia e Itália, porque na época aquela região da Itália, Crótona, aquilo ali, eles falavam como Grécia, mas era Itália porque eram colônias gregas, Sim. né? Mas no ano 123 da nossa era, né, em Roma, foi erigido estátua para Pitágoras. Tamanha influência de Pitágoras, né, nos filósofos romanos, né? E aí, a época, então, Pitágoras, o iniciado, que veio para fazer isso, então veja que mesmo ele tendo nascido para isso, mesmo com a capacidade que ele tinha, com a antiguidade que ele tinha, ele teve que passar por um amadurecimento de mente concreta, que a gente chama de iniciação, de 22 anos. E aí, quando termina o processo de iniciação dele, né, aí coincide... Qual é que é o persa que daí invadiu na época que Pitágoras estava pronto? Invadiu o Egito. Cambises. Cambises, o persa invade o Egito e destrói o Egito inteiro,
né? E aí aprisionam o Pitágoras e o povo todo, e eles são vendidos como escravos e vão para a Babilônia, né? E aí, na região de Bagdá ali hoje, né? No Iraque, né? E aí nesse local, então, iam filósofos e considerados inúteis, né? Presos de vários povos, né? E aí então ali ele tem contato com o conhecimento dos celtas, com o conhecimento, junto com o conhecimento dos egípcios que ele já tinha, com o conhecimento dos hebreus, com o conhecimento dos hindus, e ele se prepara um movimento, né? E ele consegue a liberdade e ele volta, né? Então daí para Crota, funda o Instituto Pitagórico, e as bases e o Pitágoras, ele é muito criticado porque diz que ele não era a favor da democracia, ele era a favor da aristocracia, né? Uma das críticas que se faz a ele. Só que daí o conceito de democracia que se tinha à época era completamente diferente Era do que se tem diferente, agora. exatamente. Porque a democracia, você pega Atenas, de 300 mil pessoas, quem ia votar era 5 mil. Né? E democracia não tinha nada. Podia se chamar de democracia representativa, porque isso. você tinha que ter mais do que 30 anos, e daí ter participado das batalhas, votado mais do que 60, não podia ser mulher, não podia ser escravo, não podia ser dominado, não tinha nada. E aí ele achava que daí aqueles que estavam ali não tinham condição de legislar sobre todos. Então ele propunha uma aristocracia, né, que era uma aristocracia da seguinte maneira: acima de qualquer um que vá gerenciar o povo, né, tem que ter um colégio de aristocratas, mas a aristocracia daí não era baseada em posse nem em dinheiro, porque se você pega Esparta, né, o espartano original, ele não tinha dinheiro, não tinha bens, e para evitar que houvesse um apego à questão monetária, tem um período que a própria moeda de Esparta era feita de ferro, uma coisa inútil para não ter valor nenhum. Então a aristocracia representava os sábios, os filósofos. Então ele propunha um governo de filósofos, né? Quer dizer, aquele preparado para. E o filósofo não é aquele que nasce filósofo, não. É aquele que vai sentar, que como ele ficou 10, 20 anos se preparando para quê? Para contribuir. Tanto é que os magistrados à época, né, da Grécia, tanto em Atenas quanto em Esparta, que eram os luminares, né, a magistratura era aquele que ele era escolhido ao acaso no povo, e ele era obrigado a aceitar ser magistrado. Até que depois se criou o Sinarquioi, junto com a Jerúsia, então se criou uma estrutura de governo, mas era diferente. Bom, aí então esse Instituto Pitagórico ele se propaga, né, pela Grécia, pela Itália, pela Ásia Menor, né, e o modelo sempre era o sinárquico: educação, sábios, né, valores iguais para todos, e na tentativa de quê? De restabelecer o que seria ambiência para Agartha. Morre Pitágoras, acaba a coisa toda. Só que daí, quer perguntar? Não, aí vem o cristianismo e acaba com tudo. Não, aí... É isso aí. Mas veja como é muito interessante. Então esse movimento pré-sinárquico, o sinárquico que foi feito na Grécia, na verdade era Grécia, juntava Roma, juntava toda essa região, né? E pega a época da República de Roma, também foi uma tentativa. Pô, Roma teve um rei iniciado, um auto-iniciado, que é o Numa, né? O Vaticano era lugar do vaticínio, lugar ligado aos mundos internos à época. Hoje daí não tem a ver, né? Aí, sempre nessa comunicação de cima com o de baixo, né? Aí então se prepara o povo, né, da Agartha, prepara um novo movimento, né, que seria então criar um sistema geográfico em Jerusalém, né? Criar um sistema geográfico em Roma com 7 colinas, 7 cidades no entorno, né? Para que daí esses dois sistemas em conjunto, dirigidos por um e mais um grupo de seres vindo diretamente de baixo, tentariam implantar... E quem foi que veio? Joshua ben Pandira, o Jesus. Tá, mas aí... Sim, não deu certo. Não deu, claro, a gente sabe. Não, teve uma queda, né? Daí então... Essa que é a questão, respondendo a tua pergunta, tudo isso é a resposta à tua pergunta. A interação entre, né, a Agartha e a superfície é todo dia vem gente para trabalhar. É que como esses fatos
não são do domínio público, Sim. ou são distorcidos ou ocultados intencionalmente, dá a impressão que nós estamos órfãos. Não existe isso. Então, aí depois dessa queda, né, desse sistema que deveria unir Jerusalém e Roma, então se cria o mistério, né, das catedrais do Ocidente, para que daí a questão do Graal, que tinha a ver com os mundos internos, né, e que daí estava tendo por sede, por foco aquela região, se propaga para o mundo inteiro para tentar restabelecer esse processo. Enquanto daí se cultiva esse mistério das catedrais, do que viria a ser, então parte desse povo vem e começa a preparar o Brasil para isso. Se começa um novo movimento em 1895 no Tibete. Aí, no Tibete é a mesma coisa, se cria um sistema de mosteiros, e daí então se tenta estabelecer a lei, criar um sistema iniciático, esotérico, sinárquico, para que daí então seja possível se propagar os valores da Atlântida, da divindade a partir dali para o mundo inteiro. Aí não dá certo, tem uma queda, daí nessa época se volta para o Brasil. Então, assim, o tempo inteiro, todos os dias, né, há uma tentativa de restabelecer a lei na superfície, restabelecer a paz para a humanidade. Esse contato, então, entre o de cima com o de baixo é diuturno, ninguém dorme, o pessoal trabalha, se dedica o tempo inteiro. O que se faz é o seguinte: mas se é assim, e se a Agartha, né, detém tanto conhecimento, tanto poder, por que não sobe e não resolve? É que, primeiro, você tem que... fazer ambiência. Sim, mas você tem que reconhecer a questão do livre-arbítrio. A humanidade ela tem que fazer por si. Ela tem que participar desse processo. Por questão que tem que fazer. Não deu certo, não deu jeito. Não, assim, os bons não se sobrepuseram aos maus, que assim, não se conseguiu criar uma ambiência para que acontecesse, e tem que acontecer. E agora? Profecia do Rei do Mundo. Aí sim. É complexo, é complexo. Aí você falou numa coisa também aqui que a gente queria fazer uns 3, 4 programas só para esclarecer essa balela, que eu chamo de balela, tenho como é que se diz? A coragem de dizer balela, o tal do livre-arbítrio, que para mim não existe coisa nenhuma de livre-arbítrio. Isso é blá, blá, blá. O meu livre-arbítrio vai até certo ponto, depois já não tem de liberdade nenhuma. Mas tudo bem. Não, assim, o máximo do teu livre-arbítrio é sobre tua vida, porque é esse intervalo, né? Então, você tinha um caminho, aí você optou por outro caminho, consciente disso, né? E aí você existiu tua vida inteira fazendo isso. Terminou tua vida, daí é a hora de colher. Sim, claro. Aí na colheita não tem livre-arbítrio. Aí é que tá. Então não tem esse. Não, aí isso aí, é na karma. verdade, exato, aí é karma. já se muda. Não, aí é karma, porque o livre-arbítrio se aplica à semeadura. A colheita... Semeadura, como é que como é que é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ah, mas... É isso aí, né? Isso aí, coloca o sinal de igual e escreve karma. É isso aí. Então tá, ó, nós fomos longe aqui, ó. O assunto é complexo. Não, aqui. o assunto é complexo. Vai chegar um dia e a gente espera que isso aconteça logo, né? Eu espero estar longe, assim, fazer um tchauzinho para você. Não, assim, nessa existência, não nessa existência humana ainda. Que isso que a gente conversa seja matéria de banco de escola para o primeiro grau, sabe? Porque a gente começa a criar seres preparados para viverem em um mundo sinárquico misturado, a humanidade com a Agartha, como é nosso direito. Isso aí que nós vamos voltar a falar, porque tem muita coisa para falar, principalmente, ó, cada coisa que a gente fala, a gente vai lembrando. Um outro tema para ser falado assim, como é que seria a educação do novo ciclo, né? A educação do novo ciclo. Ah, isso é... olha só, aqui não tem nada a ver com isso aqui. O que a gente faz aqui é perder tempo nessas escolas primário, pré-primário, primeiro grau, segundo grau e tudo aquele mundo. Você passa 35 anos estudando, 20 anos estudando para não aprender absolutamente você nada. Você sabe que na Agartha, então existe escola como natural em qualquer lugar, né? E aí ali no ensino, e mesmo para a criança que daí nasce lá, e as pessoas são geradas também, né? Não no conceito que se tem aqui, né, existe a geração sexual e existe a geração Procria Shakti, mas não no conceito que se tem de sexo, é diferente.
Então, a criança ela é instruída para dominar todos os poderes do universo. Aí sim. Deixa eu fazer um parênteses. Então, eu vi, você colocou um vídeo lá no YouTube, daí uma conversa nossa sobre os poderes ocultos da humanidade, né? Aí eu cliquei, às vezes o vídeo eu não vejo, não gosto de ver, né? Nunca vi nossas conversas, né? Sim. Mas aí às vezes, então eu tô fazendo um trabalho agora que tem me consumido muito, e às vezes eu canso e eu preciso dar uma parada, e a parada daí eu preciso encontrar um oposto, né? A maneira que assim, então eu fui até onde era possível e daí essa abstração cansou. Então, para revitalizar, eu preciso buscar um oposto, que assim, aquilo que me desperte não é uma intriga, mas uma objeção, né? Sim. E daí onde eu vou buscar uma objeção é quando tem comentário no YouTube. No YouTube, dos nossos vídeos. E eu procuro um comentário negativo para tentar entender o que tá aquilo, que daí eu vou num mundo oposto, Sim. né? Vivo um pouco ali e volto para o meu lugar. Daí eu achei muito engraçado que aí tinha um que reclamou que o título do vídeo era Poderes Ocultos do Ser Humano. Poder Oculto do Ser Humano. Alguma coisa assim, né? E aí ele reclamou assim, que aí fala um palavrão, eu vim aqui para ver poderes ocultos e vocês estão falando sobre o Natal. Não sei se a gente fez introdução sobre... Isso. Por cada época. Tem de tudo, mas né? daí eu achei muito engraçado e aí eu pensei e falei para ele, né? Esse você é a prova, né? Porque o poder é dito oculto, porque imagina se você tem o poder, né, com essa mentalidade primária, claro, né? Então ele veio com assim, uma lista telefônica para procurar alguma coisa. Essa que é a Mas única... o interessante é que essas pessoas que nos criticam, que toda crítica é bem-vinda, né? Bem-vinda. Mas essas pessoas estão assistindo. O interessante é isso, né? Por que se critica? Porque assistiu. Exatamente, ficam ali. Isso é um trabalho, isso é semear. Claro que isso é bacana. Então, no momento em que a humanidade estiver preparada, né? Não toda que a humanidade nunca vai estar totalmente preparada, mas onde haja uma maioria, que hoje a maioria é boa na humanidade, porque a humanidade já teria deixado de existir. Mas no momento em que essa maioria boa, essa maioria que quer viver o bem, o bom e o belo, ela se torne consciente e se torne uma unidade, nesse minuto se instalou a sinarquia, se instalou a agartha na superfície. É só isso. Então, a gente não precisa criar ninguém, a gente precisa fazer com que os bons que existem no mundo hoje, que são a quase totalidade, porque tem muita tranqueira, né? Eles compreendam isso e se unam, se tornem uma única coisa. Aí pronto, a coisa está resolvida, né? Até lá a gente tem um trabalho para fazer. É isso aí. Vamos continuar, vamos seguindo. Jorge, obrigado. Hoje estouramos aí, né? Deu mais de uma hora? Não, deu 1h25 já. Só. Então tá bom. Tá bom, dá para se divertir. Deu pro gasto. Dá para a gente gastar. É um assunto claro, que a gente está resumindo toda a evolução humana da Atlântida para frente, né? Em uma hora. E com as limitantes que daí nós temos como discípulos, que é falar só o que é necessário, né? Então tá aí, bom, já foi falado bom hoje, já dá para... Com o tempo a gente vai maturando mais a questão. Então, tem que se instruir, né, Grego? Tem que procurar a iniciação. A iniciação, até a gente conversou um pouquinho antes, a iniciação, assim, por mais lúdica, por mais divertida, porque as pessoas estão acostumadas a serem divertidas, que assim, alguém tem que divertir a pessoa, né? O teatro, o cinema, a vitrine, o videogame, não interessa o que seja, o astral tem que estar convulsionado. Esqueça isso. Na iniciação você tem que se dedicar. É um trabalho de desconstruir a ignorância para que seja construída a sabedoria. Tem que se dedicar. Se instruir, se dedicar, ter paciência, aprender, seguir um bom caminho, né? E aí com o tempo a gente consegue tirar um pouco do véu que cobre nossos olhos. Isso aí, com alegria, com poder viver lúdico, plenamente. Isso aí. Assim é o que a gente faz aqui. É. Então, obrigado mais uma vez, Jorge. Obrigado a você pela oportunidade. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.